Então vamos lá. A próxima notícia, ainda sobre o James Webb, é a seguinte, pessoal. O James Webb, ele tinha um recorde, certo? Ele estabeleceu um recorde. Qual que era o recorde do James Webb? Ele tinha observado uma galáxia há 400 milhões de anos após o Big Bang. Beleza? 400 milhões de anos após o Big Bang. Só que aí o que acontece? Os caras continuam estudando, certo? Continuam estudando. E o James Webb, agora, publicaram um artigo, ele simplesmente pulverizou o seu próprio recorde, tá? O James Webb, agora vamos lá, né? Porque eu vou falar isso aqui depois, a galera vai cortar falando que eu afirmei isso, né? Então vamos lá. Vamos entender como funciona o James Webb. O James Webb vai lá e ele faz um negócio chamado fotometria, que é tirar uma imagem das galáxias e pela imagem tem como você calcular o redshift, que é o desvio para o vermelho, e estabelecer assim a idade daquela galáxia. Show até aqui? Depois, o James Webb vai lá e faz a espectroscopia. Ele tira o espectro da galáxia e pelo espectro você... Preste atenção que eu vou falar agora, galera. E pelo espectro você mede o redshift. Quando você faz fotometria, você calcula o redshift. Quando você faz espectroscopia, você mede o redshift. Beleza? Dito isso, o James Webb descobriu recentemente 5 candidatas. Prestaram atenção na palavra que eu falei? 5 candidatas a galáxias que estão localizadas a apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. Tá? Esse é um projeto chamado Projeto GLIMPSE, que quer dizer Galactic Legacy Infrared Mid-Plane Survey Extraordinary. É o GLIMPSE, tá? A galáxia mais distante observada pelo telescópio espacial James Webb até o momento era a famosa GSZ-14. Ela foi vista quando o universo tinha 280 milhões de anos. Esse era o recorde. Então vamos lá. O recorde, preste atenção que eu vou falar agora. O recorde do Hubble era da GNZ-11, 400 milhões de anos após o Big Bang. O James Webb foi lá, bateu o recorde do Hubble, descobriu a GSZ-14, 280 milhões de anos após o Big Bang. Essa é confirmada por fotometria e por espectroscopia. Agora, saiu um artigo agora, aonde 5 galáxias são candidatas a estarem a apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. Por que a gente diz candidatas? Porque elas foram, por enquanto, estudadas via fotometria. Beleza? Ainda não foi feito o espectro dessas galáxias. Tá bom? Elas só foram estudadas por fotometria. Elas têm um alto Z, um alto desvio para o vermelho. Qual é o problema desse alto desvio para o vermelho? Quanto mais desviada para o vermelho, mais incerteza você tem no momento em que você estima o Z pela imagem. Entendeu? E por isso que essas 5 galáxias, daqui a pouco, quando fizerem a espectroscopia, eles podem mostrar que não. Nenhuma dessas 5, na verdade, elas são muito mais velhas do que a gente pensava. Entendeu? Ou pode ser que uma dessas 5, ou né, uma delas, ou mais de uma, estejam numa região abaixo dos 280 milhões de anos depois do Big Bang. Isso é muito legal pelo seguinte. Quando o James Webb foi lançado, o limite teórico dele para observar uma galáxia seria 200 milhões de anos. Então pode ser que agora, se caso uma delas, no mínimo, seja confirmada, nós chegamos no limite do James Webb. E aí a questão que fica é, será que nós vamos avançar nesse limite? Então esse é um ponto.
uma coisa importante para falar. Para observar essas galáxias, são usadas as lentes gravitacionais. No caso dessas 5, o James Webb usou o aglomerado Abell S1063. Por quê? O James Webb ele não tem capacidade tecnológica para chegar nessa distância. Ele precisa de uma forcinha da natureza. Qual que é a forcinha da natureza? São as lentes gravitacionais. Então, através da lente gravitacional, através de um aglomerado de galáxia, o Abell S1063, ele conseguiu detectar 5 candidatas a galáxias que estão a 200 milhões de anos após o Big Bang. Beleza? Galáxia próxima à origem do universo. Como conseguimos observar tão distante? Acabei de falar. Com o efeito de lente gravitacional. Já acharam galáxia com estrelas da população 3? Leandro Botelho. Esse ainda não. O Leandro Botelho ele fez uma pergunta muito legal. Já acharam as famosas estrelas de população 3? O que são estrelas de população 3? São as primeiras estrelas formadas no universo. Nós já achamos essas estrelas? Ainda não. Tá? Existe a esperança que o James Webb ache. Sam, resumindo, é isso aí que você falou. Tá tudo longe para um P. Tá bom. Como observando uma galáxia de 280 milhões de anos depois do Big Bang, como observamos um objeto a essa distância? Antônio, usando lentes gravitacionais. Como que é feito esse tipo de estudo? Deixa eu mostrar aqui, porque senão vocês não vão entender, né? Então, peraí. Espera um pouquinho que eu vou achar aqui a imagem aqui, ó. Aqui, ó, Cris, põe essa... Pega esse link aqui, ó. Aqui nós vamos mostrar as imagens pra galera. Vou explicar como, né? Eu sei que isso é uma coisa que dá uma bugada na nossa cabeça, tá? Mas vou tentar explicar como aqui pra vocês. Ó lá. Vai descendo aí. Pode ir descendo. Então é assim, ó. Estão vendo aí? Isso é o que a gente chama de lente gravitacional. Então você tem, o James Webb está aqui. Coloca o James Webb aqui no lugar onde está a Terra, por exemplo. Tá bom? Entre o James Webb e a galáxia distante, você tem um aglomerado de galáxia. Um aglomerado de galáxia é algo muito massivo. Quando a luz daquela galáxia distante, ela passa pelo aglomerado, o aglomerado ele amplia, por isso que a gente chama de lente gravitacional. Ele faz o mesmo efeito de uma lente. Ele amplia a imagem daquela galáxia. Ele traz aquela galáxia que está muito distante para perto. E assim a gente consegue ver. Como que o James Webb permanece focado em um ponto? Ele tem motores que mantêm ele naquela posição. E como se sabe o quanto a lente aproxima? Belíssima pergunta, cara. Então vamos lá na outra imagem, Cris. É assim que a gente descobre. Eu vou te mostrar aqui agora. Isso aqui é o Abell S1063. Você está vendo aqui no meio, ó? Aqui no meio. Vocês estão vendo que tem esses arquinhos ali, ó? Tá vendo uns arquinhos aqui, ó? O que são esses arcos aqui que a gente está vendo? Esses arcos nada mais são do que galáxias que estão muito distantes e estão sendo ampliadas pela lente gravitacional. Como que a gente mede isso? A gente mapeia essa imagem aqui, ela é mapeada, tá? Ela é mapeada e nessa imagem aqui a gente consegue medir o Z de tudo isso. E aí você consegue ver que tem galáxias, elas são duplicadas, tá? A lente, quando acontece a lente gravitacional, um arco desse aparece em outra posição também. E aí, pelo Z deles, a gente sabe que elas estão sendo ampliadas e de quanto que elas estão sendo ampliadas. Então é assim que acontece. Tá vendo? É possível determinar? Sim, é possível. O Marcos Gomes perguntou se é possível determinar quantas vezes a imagem é ampliada pela lente gravitacional. Sim, existe uma conta que é feita aqui. Foi determinada uma equação para isso. Existem pessoas que só estudam lentes gravitacionais para isso.